Olá, pessoal. Quinta de Flores, nossa terceira aula. Hoje eu vim com um passo de mistura de cores. Nós vamos fazer uma rosa branca. E eu quero mostrar para vocês, com essas cores a gente vai fazer, só com essas cores que estão aqui, a gente vai fazer, e eu vou acrescentar o branco, a gente vai fazer uma rosa branca, que é a rosa mais difícil da gente fazer. Quase a gente não vê por aí rosas brancas, porque ela dizem que a rosa branca, ela é uma transparência que reflete as cores que estão ao redor dela. Essa é uma das descrições que você vê em alguns estudos que foi feito com rosas brancas, principalmente na pintura em porcelana, que é o que eu mais gosto. Mas a rosa, ela não é um espelho, né, para refletir. Mas para você tirar a rosa branca na pintura, você tem que colocar cores que estão ao redor. Então, nós vamos fazer esse desafio essa semana. Vamos ver o que vai sair. Aí eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, as misturas que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho, no meu pincel tá sujo de azul, mas eu vou pegar um outro para ficar a cor bem pura, para vocês verem, sem interferência. Então, aqui eu tenho azul turquesa. Isso é muito importante que vocês façam em casa. Pegando um outro pincel. Aqui, azul marinho. E azul cobalto. Olha os 3 tons. Aqui nós temos sépia. Agora eu vou pegar o azul cobalto. E não lavei o pincel, porque está com sépia. E vou misturar aqui azul cobalto e sépia. Agora eu vou lavar o pincel. Azul turquesa e sépia. Parecido, né? Azul marinho e sépia. Esse ficou mais escuro. Aqui no meu pincel eu tenho amarelo. Eu vou pegar o sépia e vou misturar aqui pra gente ver qual o tom que vai ficar. Vou colocar um pouco mais de sépia. Só ficou mais amarelo, né? Esses estudos, esses treinos é importante a gente fazer. Agora, sem lavar o pincel, com um pouco de amarelo, azul marinho e um pouco de sépia. Olha que lindo. A gente já conseguiu um verde profundo.
eu vou acrescentar, sem lavar, o branco para ver o que a gente consegue. Olha que tom de verdinho que a gente conseguiu da mistura de azul marinho, sépia e amarelo e o branco. Então, a gente vai faz junções pra gente não esquecer. Então, sépia, sépia, e azul marinho. Sépia e azul marinho. Mais amarelo. Mais o branco. Vai dar esse tom. Olha que legal esse estudo. Então, esse treino é importante. E aí a gente anota, né, no nosso caderno de estudo, os nomes usados das cores que você usou, as cores puras e as misturas que foram feitas. Legal isso, né? Isso é muito bom. Claro que em casa a gente tem mais tempo pra gente fazer isso, né? Do que no vídeo. Mas, deixar pra vocês essa dica da nossa aula de mistura de cores. Ao longo dos trabalhos, a gente pode misturar outros tons pra gente ir conhecendo. Tudo bem? Pratique. Então, aqui está o nosso risco. As folhinhas. Nós vamos começar pelo fundo. O meu pincel tá sujo de amarelo, porque eu coloquei um pouco aqui. Então, eu vou pegar sépia. Azul marinho. Lembrando que tem um pouco de amarelo no meu pincel. Então, sépia, azul marinho, a gente consegue aquele tom de verde profundo. Você pode escrever aí na sua mistura. Verde profundo. Olha só que tom bem... Quase um verde garrafa, um verde bem forte. Como a gente começa sempre pelo fundo, vou pôr aqui um pouquinho a tábua. Profundidades. Então, nós vamos marcar aqui, bem próximo da rosa, as profundidades. Deixa eu pegar um pouco de diluente. Esse tecido que eu tô usando é Ibirapuera Têxtil, que ele é bem lisinho. Eu uso Santa Margarida também, mas ele é fiapento. Ele solta muito fiapo. Aí eu fico toda hora tirando os fiapos. Diluente. Olha como que o diluente ele clareia. Ou clareador clareia bem, ó. Dá pra gente ver bem, ó, o verde.
que já é bem mais escuro. Vou pegar um pouco de azul turquesa para fazer esse fundo. Vou pegar branco também. Esse fundo aqui é bem manchado. Próximo da rosa, bem escuro. Como eu coloquei branco, ó, já deu uma clareada. Um fundo sempre pinceladas em todas as direções, circulares. Por enquanto eu tô só manchando para descarregar essa tinta que tem no pincel. Agora, só o pincel, sujeirinha no pincel e branco. Movimento circular. A gente vai sumir essa cor na trama do tecido. Pode invadir um pouco as folhas. Tem que ser cuidadoso para você não se perder, não perder o risco, quem tem dificuldade com o risco. Agora eu vou pegar um pincel menor. Eu tava usando esse pincel, olha, ele é maior, ele tá bem abertão. Vou pegar um pincel menor, já hidratado, porque nós vamos começar as folhas. Essas folhas aqui de baixo, elas são bem claras e tem um pouco de amarelo nelas. Sempre lembrando, posso usar a cor pura? Sim, você pode usar a cor pura. Só que na técnica que eu faço, pintura porcelanizada em tecido, eu uso misturas de cores. Pode ser que o trabalho fique parecido, pode ser que o trabalho fique lindo e muito maravilhoso com as cores puras. Então, não se prenda a isso, porque a técnica de pintura porcelanizada que eu faço é com mistura de cores. Mas não é porque você não sabe, você não aprendeu a fazer essa pintura desde o início, quando você começou, que você não vai fazer. A gente vai sempre aproveitar aquilo que pode nos acrescentar. Certo? Então, vamos começar com as folhas. Marca o meio. Peguei um pouco mais de sépia. Elas são bem claras. Então, a gente não vai fazer toda essa sombra. O branco com sépia e amarelo ficou meio marfim. Você vê aqui. O marfim é uma mistura de cor, né? O marfim já é uma cor misturada. E aqui a gente conseguiu ele sem colocar marfim. Nesse passo, a gente vai acrescentar algumas profundidades
próximo da rosa e das folhas também. Marca o meio, traz pra fora, como próximo da rosa, sempre com a profundidade. Branco que já tá um pouco diluído e sem lavar o pincel. Olha essa mistura aqui, ficou quase verde oliva, aquele verde oliva que é amarelado. Parece verde azeitona. Não sei se tem verde azeitona em uma outra marca. Eu uso tintas da Gato Preto. Verde oliva. Não sei se tem algum verde com esse nome, verde azeitona. Se vocês conhecerem, falem aí pra mim se tem alguma marca com esse nome. Pra gente aprender. Fazer algumas nervuras. Sempre que for fazer nervuras, galhos, sempre dá uma entortada no pincel para que eles pareçam naturais. Aqui nós vamos ter os galhos. A gente sempre faz pinceladas em várias direções para movimento e volume para pintura. Um jeitinho legal de você conseguir alguns nozinhos nos seus galinhos é você fazer e dar espaço. Você vem, sabe, assim, e depois você completa aquilo que faltar. Então, você consegue alguns nozinhos. Aprendi isso há pouco tempo, porque eu tava fazendo alguns bambus. E vocês não viram o que eu fiz, né? Deixa eu afastar minha tábua pra cá. Deixa eu repetir. Pra você conseguir fazer alguns nozinhos nos seus galhos, você faz e para, assim, ó. Carrega o pincel. Aí você consegue alguns nozinhos. Se ficar falho, ó, que nem aqui ficou falho, você vem e completa. Legal, né? Saber não ocupa lugar. Tudo a gente aprende. Tudo que a gente aprende acrescenta valor ao nosso trabalho. Aí, como eu fiz alguns galinhos aleatórios, a gente podemos completar e fazer folhinhas. Folhinhas sumidinhas, fantasminhas, branquinhas, azuladinhas. Só com esfregadinhas de pincel, carregado de tinta. E esse branco tá diluído, gente, bem diluído. Eu sempre deixo um pote de branco quando ele tá acabando. Aí eu coloco água. Eu gosto das tintas Gato Preto por isso. Eu coloco água e ela não apodrece. Água normal da torneira.
Mas também não dá tempo de apodrecer, porque eu uso muito, graças a Deus. Muito obrigada. Então, vocês viram aí que deu pra vocês verem o galho? Que eu fiz. Se não deu, depois a gente repete. Vou pegar esse pincel abertão, que eu gosto dele, e vou lavar. Porque eu preciso dele. Então, eu vou carregar de branco. Vou pegar um pouquinho de amarelinho aqui. Vai ficar um amarelo canário, mais ou menos, olha. Branco e amarelo limão fica amarelo canário. Você vê que você mistura de cores. Já conseguimos o amarelo canário. Essas folhas aqui, elas são mais claras ainda. Só que com um pouco de amarelinho, mais amarelinho. Então aqui nós vamos fazer um fundo. Olha, ficou quase aquela mistura que a gente fez no passo anterior. Então eu vou trazer esse tom azuladinho, para esse tom azuladinho, um pouco de branco com amarelo que fica esverdeadinho. Ou esverdeado, não esverdeadinho. Às vezes a gente pega uma mania de colocar tudo no diminutivo. Aqui nessa parte da rosa, vou colocar um amarelinho mais... Acrescentar um pouquinho de sépia, para dar um amarelinho mais queimado. Um tom de bege. Não sei também se tem bege. Tem alguma marca de tinta que tem tons de bege. Quanto mais longe da pintura, vai sumindo com a cor até ficar só o branco do tecido. Aqui nesse galho aqui, ó, nesse galho, é pra gente fazer folhinhas. Vamos fazer umas folhinhas meio... mais sequinhas. Umas folhinhas maiores. Você vê, não tem, mas a gente cria. Sempre dando umas quebradinhas nos galinhos para eles parecerem o mais natural possível. Vou colocar um pouco de amarelo ouro. Com sépia. Esse pincel tá bem abertão para fazer folhas é ruim. Mas tem hora que eu faço tudo com ele. Dependendo da pressa que eu tiver.
Depois de um certo tempo, a gente consegue uma agilidade na pintura. As folhas de rosa, elas têm um serrilhadinho, uns espinzinhos, também nas folhinhas. Em alguns fica bonito, outras vezes, às vezes fica um pouco artificial, mas sabendo fazer, fica interessante. Tudo é prática. Eu tava assistindo uns vídeos outro dia de uma pessoa, eu não sei quem que é, porque a gente vê tanta coisa na internet, que ela tava falando sobre dom. Então é isso, se você praticar, fazer os seus estudos, mesmo sem dom, a gente faz qualquer coisa. Basta que a gente queira. Olha essa folha como ela já ficou bem clara. E o azul que foi acrescentado aqui, que virou um azul diferente, ficou meio verde. Dá até para acrescentar um pouco nas outras. Olha que lindo. Botões. Então não precisa ser muito expert em nada para você criar um pequeno desenho com a experiência que a gente já tem de fazer, tantos que a gente faz, a gente consegue bolar um modelinho sem muitos elementos. Aqui poderia acrescentar uma margaridinha, se quisesse. Como tem um fundo azulado, fazer uma margaridinha ficava engraçado, ficava bem singelo o nosso modelo. O branco tá bem aguado, então ele vai... O tecido vai chupar tudo ele. Ali. Algumas margaridinhas para compor com a rosinha branca. Então agora nós vamos para ela. Vamos fazer uma rosa branca. Vamos ver como que vai sair. Miolo de rosa branca. Vou tirar essas cores daqui.
amarelo ouro e amarelo limão. Miolinho amarelinho. Como o pincel tá úmido, não sequei ele. Só para tirar o excesso do amarelo aqui, eu vou fazer essa mistura aqui na parte superior da rosa. Miolo, né, que é a parte do miolinho. Sépia, azul, sem lavar o pincel. Como tem essa cor mais azulada, vamos colocar azul marinho, aquela mistura que eu já fiz lá. Se ela reflete o que tá em volta, então ela tá refletindo, né, isso aqui. Partindo desse estudo de que ela é uma transparência. Peguei essa sujeirinha que tava aqui de branco. Branco diluído. E vou preencher as pétalas com esse tom. Nos encontros eu vou pôr um pouco de azul. Esfregando bem. Aqui é o cálice. Sempre lembrando que miolo, cálice. A gente vai repetindo os passos mentalmente pra gente depois fazer, a gente decorar. A parte superior, branco puro, sem lavar o pincel, tirando aquela cor que estava usando anteriormente. Como essa área vai ser a área mais iluminada, a gente vem com a cor pura, para facilitar o nosso trabalho. Pétalas centrais. Movimento circular. Boleando. Esse movimento eu aprendi quando eu fui aprender a fazer flores de cetim. Uma técnica antiga. A gente boleava. Tinha os boleadores. A gente esquentava eles, encostava no cetim, em cima de uma almofadinha, e a pétala ficava côncava. Gente, faz tantos anos isso. A gente não esquece. Branco puro. Então, aqui a gente vai... Por isso que dizem que ela é uma rosa difícil de fazer. Porque ela... A sombra, né? Precisa de sombra para poder dar forma, para aparecer as divisões de pétalas. Vou colocar uma profundidade no miolo com sépia e amarelo, ouro, mais amarelo do que sépia. Vocês viram lá que o sépia e o amarelo ficou uma cor meio...
Gosto muito de misturar o sépia com púrpura. Porque o sépia com púrpura dá um tom, um marrom bem marrom avermelhado, bem bonito. Nossa rosinha já está começando a ficar com cara de rosa, né? Vou fazer esse outro botãozinho aqui. Eu estou muito feliz, viu, gente? Com essa ideia que me veio da minha presença divina de fazer o quadro Quinta de Flores. Muito obrigada a todos pelos comentários carinhosos da nossa última aula. Vocês alegraram muito meu coração. Recebi muitas mensagens de incentivo. Uma moça que mandou uma mensagem para mim, que eu fiquei muito tocada, foi Elânia, acho que é Elânia. Elânia, se você assistir, um beijo para você, muito obrigada. Agora eu não me lembro o sobrenome. Pelas suas palavras carinhosas. Meu filho ouviu junto comigo e falou: nossa, mãe. Estou muito grata pelo seu carinho, pelo carinho de todos vocês, por torcerem por mim, por terem paciência. Porque mas olha, eu tô observando aqui que tem olha aqui bem azulado e aqui bem amarelado. Ou a gente traz essa cor amarelada pra cá, ou a gente leva esse azul pra lá. Eu tô achando que eu quero que venha esse amarelo pra cá. Eu achei que ficou muito dividido. Isso não pode acontecer, de ficar assim, essa divisão tão grande. Eu só peguei um pouco de sépia e amarelo. E vou trazer pra cá, pra esse. Olha como não é difícil você fazer isso. Então, a gente precisa desse estudo de observação do nosso trabalho. Vocês já ouviram falar no dizer ócio criativo? É um momento em que você vai ficar sem fazer nada praticamente. E você vai colocar uma pintura sua ou de outra pessoa na sua frente. E você vai ficar só observando, contemplando. Isso ajuda a gente ir um caderninho para ir anotando aquilo que você está conseguindo enxergar. Aí algumas pessoas poderiam dizer assim: ah, mas isso aí é para quem é artista, isso aqui aí é para quem... não é para mim, não. É sim. É para você que tá com vontade de aprender a pintar. Qualquer coisa maravilhosa. É para você que tá querendo viver da sua arte. É para você que quer desenvolver um trabalho belíssimo.
E quão maravilhado você não vai ficar na hora que você falar assim, foi eu que fiz. Lembra desse dizer que eu já ouvi muito por aí pela internet? Feito por mim. Quem fez? Eu. Não é? Eu fiz. Então, nós vamos construir o nosso trabalho com a pintura, com qualquer coisa que a gente gostar de fazer. Aqui tô acrescentando umas, como se fossem umas folhinhas compridinhas Isso porque eu tô esperando a rosa secar, viu, gente? Então, eu tô fazendo outras coisinhas em volta. Uns matinhos que compõem as margaridinhas. Algumas folhinhas. Margaridinha tem umas folhinhas longuinhas. Poderia fazer botõezinhos. A gente precisa deixar secar um pouco a rosa pra gente poder fazer os cortes finos. Então agora eu vou colocar um branco aqui puro. Branco puro, mais grossinho, e aqui ele diluído, olha, até abriu bem. O puro ficou parado lá no lugar. Então, se precisar de alguma cor, a gente tem aqui no prato. Então, agora lá da parte superior, a gente vai fazer umas pinceladas. Tá bem diluído. Vamos fazer uns cortes, umas dobras. O pincel às vezes deitado. Esse mais diluído a gente coloca nessa parte central. Tá muito diluído. Deu pra vocês verem o que eu fiz? E aí, não se esqueça dos movimentos de fora pra dentro. Não podemos tirar a sombra, que ainda tá bem molhado. Os pinguinhos de sépia, para marcar o pólenzinho o pólen do miolo. Essa parte, colocar um pouquinho de sombra.
só na ponta dos botões. Ficou um amarelo sujo de sépia. As sépalas também bem, dá uma clareada, porque ficou um verdão muito carregado. Como estão longe do galho, sempre dessa regra, quanto mais longe, mais clarinho. Que são planos, né? Muito obrigada a todos vocês por estarem aí. As nossas quintas vão ser muito produtivas e ricas. Trazer mais conteúdo para compartilhar com vocês. Se inscreva no canal. Coloque o sininho para receber as notificações dos vídeos que forem chegando. Quem puder dar o seu like se gostou, deixe o seu comentário. Nós vamos continuar com os nossos vídeos aos domingos, porque eu tô fazendo algumas encomendas e a cliente escolheu alguns motivos mais complexos, mais demorado. Então, para aproveitar para mostrar para vocês o trabalho, fazer uma demonstração, a gente vai deixar os vídeos sem acelerar, mas nós vamos continuar, porque eu tenho vários trabalhos feitos que eu não fui falando, porque vocês sabem, né? A gente que faz encomenda, a gente precisa ter agilidade. E uma aula exige que a gente vá mais devagar, faça o passo mais lento para que vocês visualizem bem. Tem uma hora que você vai fazer as encomendas, você faz o fundo de todas, faz as folhas de todos os trabalhos. E aí a gente faz isso correndo, quase na velocidade do acelerado do vídeo. Espero que vocês compreendam, porque eu sei que vocês também fazem os seus trabalhos para fora e sabem do que eu tô falando. Olha que linda, gente. Não ficou linda a rosinha? Façam aí. Me marquem no Facebook, quem tiver Facebook e quiser que eu veja. Eu vou lá olhar o seu trabalho. Será um prazer. Muito obrigada a todos por terem ficado comigo até aqui. Beijo!